Glória a Deus. Capítulo 23, versículo 33 e 34. O livro de São Lucas, capítulo 23, versículo 33 e versículo 34. São Lucas, capítulo 23, versículo 33 e versículo 34. Diga graças a Deus. O livro de São Lucas, capítulo 23, versículo 33 ao versículo 34, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos fala, aleluia, assim, desta forma: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus, e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus diz: Pai, perdoa-lhe, pois não sabem o que faz. Repartindo as vestes dele e lançaram sorte. Diga graças a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, adiante da tua palavra, Senhor, em reverência à tua palavra, aleluia, eu quero te dar graça, porque o Senhor já ministrou esta palavra no meu coração. Estarei ministrando, aleluia, aos teus servos e à minha pessoa e todos os ouvintes que estão nos ouvindo, Senhor. O som, aleluia, desta caixa, e nesta noite o Espírito Santo vai levar a teu coração dessa pessoa uma palavra, Senhor, que possa dar vida a esta alma, que esta alma venha receber o Senhor Jesus como Salvador das vossas almas. Diga amém, amados. Diga graças a Deus. Amado, o Senhor Jesus passou momentos difíceis na sua crucificação. Vou relatar, aleluia, uma situação que aconteceu naquela cruz, que não é do conhecimento dos irmãos. Conta-se na história, o que aconteceu naquela cruz, o que aconteceu na cruz, a Jesus naquela cruz. Amado, Jesus consumiu aquele monte, o nome daquele monte chamado Gólgota, mas aquele monte tinha um segundo nome chamado lugar, chamado Caveira. Por que aquele lugar aonde Jesus foi crucificado chama Caveira? Porque é lugar de morte, é lugar aonde acontecia a pena de morte. A pena de morte naquele tempo, nos dias de Jesus, a pena de morte era a cruz. A cruz era a pena de morte para todos os assassinos, para todos os estupradores, para todo homem de mal conduta que praticou um ato terrível. Jesus, ele foi crucificado, crucificado naquela cruz, naquele lugar chamado Caveira, ali foi aplicado na pessoa de Jesus, após o julgamento, a pena de morte na cruz do Calvário. Aquele lugar chamava Caveira, porque ali havia muitas mortes de condenados. O sangue era derramado sobre a terra. Aquele lugar, amado, é um lugar chamado Caveira, porque o monte tinha um mau odor, tinha mau cheiro. Era tanta maldição naquele lugar, que até as relvas da terra era seco, era queimada. Ali é um lugar horrível para a pessoa estar. As pessoas que chegavam naquele local sentiam-se mal. Era um lugar pesado, um lugar difícil. Quando Jesus chegou até aquele lugar, subindo aquela serra, carregando aquela cruz, Jesus já estava exausto, cansado, com seu corpo já, ali o seu corpo machucado pela chicotada e pela posição, a reladura da cruz. Imagina como estava o corpo de Jesus. Jesus estava ali como um homem santo, a levar a cruz do Calvário, colocando Jesus naquela cruz, pregando Jesus naquela cruz. Conta-se a história que o corpo de Jesus foi esticado na cruz. A Bíblia nos relata, através da profecia, amado, que nenhum osso o quebrou,
para cumprir a profecia, mas a sua junta o deslocou quando Jesus foi esticado naquela cruz. Os nervos do seu corpo foi puxado, as veias ela foi imprensada, as veias do seu corpo, amado, tinha dificuldade para circular o sangue. O tempo se passava, Jesus naquela cruz crucificando, Jesus procurava um jeito para aprumar o seu corpo, porque conta a história que Jesus era um homem alto, um homem de boa estatura, o seu corpo pesava de um lado, ele puxava para o outro, conforme ele se incomodava a posição naquela cruz, irmão, com seus dedos esticados, ele foi pressionado sobre a cruz. Porque que ele passou por tudo isso, por nos amar, naquela cruz, amado, os nervos pressionou, o sangue tinha dificuldade, como eu já falei, amado, ele foi pressionado na cruz de tal forma que o seu peito, ele se esticou sobre a cruz, o seu coração, conforme ia batendo, ia recebendo a pressão do seu peito, a pressão dos seus nervos sobre a cruz. Jesus, ele procurava respirar, e a sua respiração foi se apagando, foi se acabando. Ali chegou o momento da morte de Genilson, do Senhor Jesus. Ele olhou para a multidão que o esperava a sua morte, que aguardava a sua morte. Se hoje, amado, fosse fazer ali um exame de que morte morreu o Senhor Jesus, todo mundo fala que ele morreu na cruz. Sim, ele morreu na cruz. Mas se hoje fosse examinar a sua morte, seria uma parada cardíaca. Porque o seu coração parou na cruz. Foi com a pressão do seu peito, com a pressão, do seu espírito, uma parada cardíaca. Ele teve uma parada respiratória. Foi a morte de Jesus na cruz. E quando ele estava se morrendo, perdendo o seu fôlego, tomando a respiração, ele olhou para a multidão e disse: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz. Diga glória a Deus, igreja. Eu quero pregar nesta noite, aleluia, aleluia. O que quer dizer quando Jesus disse para a multidão: Pai, perdoa, que eles não sabem o que faz? A palavra perdão, o que significava para o Senhor Jesus? Diga glória a Deus. É algo que chama a atenção. Eu creio que é algo que chama você a atenção, amado. Presta atenção nesta mensagem. É algo tremendo, é algo maravilhoso, aleluia. O perdão do Senhor Jesus, como homem, sendo morto, condenado na cruz, esticado numa cruz no momento da sua morte, ele olha para a multidão e disse para o Pai: Pai, perdoa, porque ele não sabe o que faz. Muitas vezes nós lemos este versículo e passamos, não vemos o poder que tem, amado, esta palavra perdoai, o poder que tem o perdão. Bendito seja Deus. Pois para Jesus o perdão quis dizer naquele momento: Pai, perdoa, porque o meu coração não aguarda nenhum ódio e nenhum rancor. O meu coração foi sarado, Pai, contra esta humanidade, contra os meus acusadores sobre a cruz. O meu coração não guarda nenhum rancor e nenhum ódio. O meu coração é sarado. Diga glória a Deus. Diga bendito seja Deus. Eu fui aprender, querido, aleluia, somente perdoa, somente pode dizer para que o Senhor venha perdoar todos aqueles que têm um coração sarado, aquele que tem um coração doente, que ainda não foi um coração, aleluia, tratado pelo Espírito Santo, aquele irmão que o seu coração ainda, irmão, não foi sarado pelo Espírito Santo, ele não tem o poder de liberar perdão ao seu irmão. Somente aquele que o seu coração está tratado, o seu coração está sarado, ele pode liberar perdão ao seu irmão. Querido e amado, o coração de Jesus era um coração sarado pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Aleluia, por isso que ele liberou perdão toda aquela nação.
triunfa, porque o coração sarado, irmão, o coração tratado, aleluia, é um coração que não aguarda